Oi Lores, tudo bem? Aqui é Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje vamos falar sobre O Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Antes de começar o nosso vídeo, como sempre vocês já sabem, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, me segue lá pelo meu Instagram Dark Lore Channel, onde eu posto conteúdo sobre o canal e vou começar a postar vários videozinhos no Reels também. Me sigam também lá pelo meu segundo Instagram, que é Dark Lore Art, onde eu posto fotografias artísticas quando eu tiro, quando eu faço algum ensaio. Então me sigam para acompanhar as próximas novidades que for ter nesse feed. Também me sigam lá pelo TikTok, eu posto vídeo todos os sábados e domingos, das 7 às 8 horas da noite. E por último, me siga na Twitch, que por lá eu vou realizar sprints de leitura, leituras conjuntas e também reacts de animes ao vivo. Então vai ser bem legal o conteúdo que eu tô planejando postar nessa plataforma também. Agora, bora pro vídeo! E trazido aqui no Brasil pela editora Literalize, que é uma nova editora, O Feitiço dos Espinhos conta a história da Elizabeth. Elizabeth é uma garota que 16 anos atrás, foi deixada na porta de uma grande biblioteca, a Grande Biblioteca de Summershow. E Elizabeth, hoje com 16 anos, luta para ser uma aprendiz e ser reconhecida por todos, porque ela é a única criança que foi criada desde bebê numa grande biblioteca. Normalmente as crianças elas chegam ali com uns 16, 17, 18 anos para se tornar aprendiz de bibliotecário. E é essa função que a Elizabeth quer exercer quando ela crescer. A mãe dela, a mãe adotiva dela, foi a diretora dessa grande biblioteca de Summershow, que realmente tinha um amor muito grande pela Elizabeth e um carinho muito grande pela Elizabeth. Agora, o que é uma guardiã? Que é o sonho que a Elizabeth tem, de se tornar uma guardiã. Uma guardiã é quem lida com os feiticeiros e também com os grimórios, que são os livros dessa história. Essa história tem uma vibe muito legal com livros. Esses livros, eles possuem feitiços, rituais, e eles são classificados desde os níveis mais baixos até níveis mais altos, que chegam a falar, que chegam a poder fabricar ilusões, por exemplo. Eles têm vários poderes super incríveis, esses grimórios. E a biblioteca, também as grandes bibliotecas, elas também exalam o poder desses livros, que eram antigamente criados por os feiticeiros. Hoje, eles são mantidos nessas grandes bibliotecas, tanto para a proteção da população, quanto para a proteção dos grimórios. Já que esses grimórios eles podem acabar sendo afetados, machucados e se tornando maleficentes. Maleficentes são basicamente quando os grimórios eles adquirem um poder como se fosse um poder demoníaco mesmo, e eles perdem ali a sua consciência, seu ser, e viram basicamente uma máquina de destruição. Eles aumentam o tamanho, muda a fisionomia e basicamente viram uma máquina de destruição em massa e que podem ser detidos pelos guardiões. A história aqui vai começar a engatar a partir de um fatídico dia, onde a grande biblioteca de Summershow é atacada e a diretora Irena é morta. Nesse dia onde aconteceu esse ocorrido, nenhuma das pessoas acordaram, todas elas estavam dormindo num sono ali profundo. Inclusive a melhor amiga da Elizabeth também estava dormindo, elas dividem o quarto. E só a Elizabeth conseguiu acordar desse sono. Ela viu barulhos estranhos acontecendo e foi tentar ver o que é que estava acontecendo. Quando ela chega, já é tarde demais, a diretora Irene está morta e um Maleficente está solto. Esse Maleficente, ele está indo em direção à cidade e ele pode acabar com muitas vidas ali pelo caminho. E Elizabeth, então, mesmo não sendo uma guardiã, ela vai tentar lutar contra ele usando a demonicida, que é essa espada aqui da capa. O que acontece é, muitas pessoas a acusam de ser a assassina. Eles acreditam que a Elizabeth foi a pessoa que matou a Irena e que soltou esse Maleficente, o que não é verdade. E então Elizabeth vai passar por um julgamento. Ela é condenada a ser julgada no Tribunal dos Feiticeiros e então vai aparecer um feiticeiro para escoltá-la em segurança até o local onde acontecerá o julgamento. No livro é isso que eu posso dizer sobre a premissa da história, e acreditem, eu não dei muito spoiler, vai acontecer muito mais coisas dentro desse universo e isso é só a pontinha do iceberg. É só o começo da aventura e da jornada da Elizabeth e do feiticeiro, que é a Escota, o Nathaniel e seu fiel serviçal Silas, que são as pessoas que vão escoltá-la até esse tribunal. Então agora eu vou mostrar um pouquinho detalhes da edição e depois eu vou fazer alguns prós e contras, coisas que eu amei nessa leitura e coisas que eu não curti tanto. E lembrando que essa foi uma leitura 5 de 5 favoritada por mim. Eu terminei recentemente, assim, da data que eu estou gravando o vídeo, de ler esse livro e eu amei muito. Eu quero ler tudo que a Margaret Rogerson escrever. A tradução foi da Sophia Soter e, gente, vou exaltar essa tradutora porque
porque ficou maravilhosa a tradução também. A tradução é como se fosse uma reescrita da obra, né? E dependendo, mesmo se a obra for boa, se o tradutor não for bom, assim, não tiver uma boa linguagem, a gente pode acabar perdendo o interesse na obra. E aqui não foi o caso, a tradutora é excelente. Vou mostrar aqui como fica a capa aberta. Fica desta forma. É contínua, bem linda essa capa. O livro é capa dura e costurado, ou seja, maior durabilidade e todo mundo ama uma capa dura. Agora vamos começar então com os prós. Os prós desse livro essa é uma fantasia em volume único. Sim, você não vai precisar acompanhar uma série e ficar se matando pra esperar os próximos livros, só se for os próximos livros da autora, porque da continuação desse livro ele se encerra. Apesar do final ser um final aberto, que inclusive eu fiquei doida, gente. Gente, sério, esse final deixa a gente louco. Pode ser um próximo pró. O final é excelente, te deixa doido da vida. Você fica pensando, por que você não escreveu só mais uma página? Só mais 3 linhas? Só mais 10 páginas? Sabe? Então o final é maravilhoso, é um final aberto. E eu recomendo pra vocês fortemente. Se vocês são um tipo de leitor que tem mania de ler o final, por favor, não leia o final. Pode ser que não te impacte tanto sem você ter lido o livro, mas pode acabar estragando muito a sua experiência de leitura. Então, por favor, não leia a última página. Sério, promete pra mim. Então, próximo pró desse volume esse volume até então ele só tem em edição física, não tem e-book, porém a leitura é muito confortável e ele é super levinho, apesar de ser um calhamaço, né? Ele tem 521 páginas e mesmo assim ele consegue ser bem leve, bem confortável a leitura também, e é muito fluida a forma que a autora escreve, que a tradutora traduziu também, então acaba se tornando uma leitura muito prazerosa, muito gostosa, o tempo vai passando rápido, não é uma leitura que te castiga, sabe? Não é uma leitura difícil de ser feita. Se você procura um livro que tem uma leitura fluida, que é uma fantasia em volume único, que tem representatividade, porque aqui temos um personagem que é bissexual também, e uma personagem assexual, então, representatividade. Se você procura um livro onde a protagonista é empoderada, onde a protagonista, ela não depende só do mocinho a salvando o tempo todo, ela tem personalidade, você vai encontrar aqui, onde você procura um romance envolvente que você vai amar e chipar muito casal. Tem nesse livro aqui. Esse livro pra mim foi perfeito, a fantasia, a mitologia é magnífica, maravilhosa. Gente, os livros aqui, eles são descritos como se fossem pessoas mesmo, ou como se fossem animais de estimação, dependendo do grau do livro. Eles não são tidos como muita gente acha que é só papel, e muitas vezes nós leitores, a gente ama muito o nosso livro, compra mimos pra eles, por exemplo, investir numa estante mais cara, que conserve melhor essas laterais, são pequenos investimentos que fazemos pra cuidar dos nossos filhos, né, gente? E é muito, muito, muito emocionante a gente ler esse livro e encontrar esses livros que são como se fossem seres vivos mesmo, sabe? Não seres que nos transportam para outros universos, mas seres que nos dão conhecimento e que são seres vivos. Aqui tem livros, né, que são como os livros comuns que temos na nossa realidade, mas tem esses livros poderosos que guardam segredos, que você consegue conversar com eles, que você passa a mão e ele se abre para te mostrar o conteúdo que ele quer te alertar para você ver. Então é incrível essa mitologia, essa parte dos livros, das grandes bibliotecas, da função, da criação das grandes bibliotecas. Assim, é um livro sem pontas soltas, apesar do final ser aberto e ser uma ponta solta talvez, mas é um livro sem pontas soltas, tudo que acontece por um motivo, e ela dá o seu melhor para nos mostrar tudo desse mundo nessa quantidade de páginas em um volume único. Então, eu acredito que esses sejam os principais prós desse livro. Agora vamos falar um pouquinho sobre os contras. Os contras essa não é uma versão acessível a todo mundo, eu tenho consciência disso. O preço dela tá R$ 89,90, nunca vi entrar em promoção. E o que acontece basicamente no site da editora tem uma informação no blog sobre o porquê desse preço, como tá sendo a taxação dos livros, como é o processo de importação, os direitos autorais, lembrando que os direitos autorais são 10% do valor vendido no livro. Então, quanto mais caro o livro é vendido, mais são os direitos autorais. Então, pode ser que também tenha tido alguma coisa de direitos autorais aí que a autora quis receber mais. Tem várias coisas que podem ter acontecido para ele chegar nesse valor de R$ 89,90. Mas uma coisa que eu posso falar é que atualmente a maioria dos livros sem promoção tá saindo por 50, 60, 40 reais.
R$10 na pré-venda, muitas vezes em capa mole. Então, assim, é um pouco mais caro, sim, mas eu achei o material excelente, eu acho que vale a pena. Ele só risca muito fácil, ó. Não sei se dá pra mostrar, mas colocar o celular em cima, coisas assim, que eu deixo ali na cabeceira, então às vezes eu coloco o celular em cima. É uma coisa que eu não recomendo muito que você faça, se você quiser conservar o melhor do seu livro. Ou compre capinha pra mimar o seu livro também, você decide. Então, assim, esse é um contra. O preço, o valor, que não é tão acessível. O que a editora se propõe a fazer pra tornar mais acessível também é parcelar em 10 vezes sem juros no site deles. Então você consegue comprar esse livro parcelado em várias vezes, se você quiser muito ler história, e vale a pena a história. Se você não tem um cartão de crédito, vê com um amigo, com um primo, com um familiar, com a namorada, namorades, namorado, dá um jeitinho que esse livro vale a pena. O segundo contra é, não tem em e-book. Eu sei que muita gente gosta e prefere ler em e-book. Eu acredito que logo mais a editora vai trazer os seus livros em versão e-book, mas por enquanto essa ainda não é uma realidade, então o livro infelizmente não é em e-book. Próximo contra que eu tenho pra dizer sobre a história é que eu acredito que neste caso, eu não sou muito acostumada a ler fantasias em volumes únicos, então eu posso estar falando alguma coisa errada. Esse é o meu primeiro livro de fantasia em volume único, pelo menos que eu saiba, que eu me recorde. Principalmente o primeiro que eu dei 5 de 5 favoritado. Mas às vezes eu noto que acontecia muita coisa e não tinha uma pausa pra respirar. Mal acontecia um plot, acontecia outro plot, e outro, e outro, e outro. E foi muitos plots. Então, eu acredito que seria muito melhor se esse livro fosse uma duologia ou trilogia, porque aí daria pra explorar com mais calma esses plots, seria um tempo mais espaçado, todos os livros ficariam muito bons e ao mesmo tempo não seria tão rápido assim, sabe? Sai de um plot e vai pro outro, mas eu achei bem correria mesmo, porém todos os plots foram necessários, todos os plots foram válidos. Então eu não acho que seria uma boa alternativa tirar alguns dos plots. Eu acho que a melhor alternativa seria sim você dividir em duologia ou trilogia, que daria sim pra esse livro virar uma duologia ou trilogia fácil, só com o conteúdo que tem aqui e abordando isso de uma forma mais calma, mais tranquila, porque vamos supor, tem vezes que de um capítulo pro outro aconteceu um plot e depois dentro daquele plot já aconteceu outro plot dentro do capítulo ou um próximo, então é muita coisa, sabe, acontecendo. Muita coisa mesmo. Sério, se eu listasse o quanto de coisas que acontecem nesse livro, vocês iam ficar surpresos. É um livro, então, muito agitado. Se você não gosta de livros parados também, tá aí a pedida certa. E muitas vezes, gente, acontece coisas que você nem consegue ainda sentir aquilo, sabe? Já tá acontecendo outra, então é bem corrido mesmo. Acontece bastante coisa. E isso é um pró, porém, é um contra, eu acredito, porque acaba não dando pra explorar melhor isso sem aumentar a quantidade de páginas e acaba ficando curto espaço. Então, por exemplo, acontece uma coisa que deveria nos impactar e aí tem uma calmaria e já acontece outra coisa, então essa coisa aqui já foi deixada pra trás. Então, assim, sabe? Eu não curti tanto isso, não. Foi uma das coisas que eu não curti. Mas, e no geral, é um livro que eu amei. E isso não é motivo suficiente pra tirar estrelas. Até porque eu falei que eu não curti muito essa pressa pra colocar tantos plots. Talvez diminuir um pouco a quantidade de plots. Ou aumentar pra uma duologia, trilogia seria a melhor escolha. Porém, todos os plots foram necessários pra gente conhecer mais sobre o universo. Pra gente, né, se aprofundar mais em alguma questão. E tem uma outra coisa aqui que eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, não se preocupem. Mas tem um certo acontecimento que acontece só pra fazer com que a gente tema um certo personagem, porque a gente ama ele e é dito que a gente precisa temer ele, só que a gente ama esse personagem. Então acontece uma coisa pra mostrar pra gente que sim, ele deve ser temido. Eu achei um pouco desnecessário, um pouco repetitivo, porque essa coisa ela acaba acontecendo. Vai, por exemplo, tá uma linha narrativa assim, aí acontece essa coisa que ao invés de seguir essa linha, eles fazem assim, pra mostrar pra gente que acontece, que esse personagem ele tem que ser temido mesmo, que ele tem as suas características positivas e negativas, e aí depois a gente volta pra mesma linha que a gente já tava antes. Então, assim, foi uma coisa que eu achei meio chatinho, eu acho que devia ter outras formas. Uma forma que eu usaria é, talvez pelo conhecimento de algum livro, pelas memórias de alguém, por algum feitiço, por alguma conversa mesmo dessa situação específica, eu colocaria dessa forma, ao invés de fazer do jeito que foi feito, porque realmente eu achei que foi a única parte ali que deu uma enroladinha, deu uma arrastada na leitura pra mim. Mas de resto, esse livro é perfeito. Eu amei
tudo nessa história. Eu amei os protagonistas, o Nathaniel é maravilhoso. Tem aquele relacionamento em que tem aquele personagem que fica meio que provocando a personagem feminina, mas é super legal, é super bacana, a gente morre de rir. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, vou falar o primeiro diálogo dele. Se você não quiser spoiler nenhum, pula deste minuto pra este minuto aqui. É logo nos primeiros capítulos, tá, gente? Olha esse diálogo, gente, eu ri tanto, principalmente no contexto, mas eu já fico querendo rir só de lembrar da cena. Olha isso. Fui avisado de que veria coisas estranhas aqui no campo, mas devo admitir que não esperava encontrar uma bibliotecária feroz vagando entre estantes. Ai, gente, ele é maravilhoso, ele é muito engraçado, as ironias dele são super legais. Esse livro também tem uma conquista que não tem triângulo amoroso, gente. Vocês sabem que, pelo menos eu não sou fã de triângulos amorosos, eu acho que atrapalha a narrativa. E nesse livro não, tem tudo na dose muito medidinha, muito certinha, de romance, de aventura, de ação, de sobrenatural, de fantasia, tá tudo na medida. E o romance deles é um romance muito bacana, que você shippa muito o casal. Não tem triângulo amoroso. O mal do triângulo amoroso é que sempre tem um que a personagem vai ficar e um que tá lá só pra encher página. E nesse livro isso não acontece, então também eu achei uma vitória. E no geral, gente, esse livro com certeza vocês vão ver ele de novo aqui no canal, nos meus favoritos do ano. Então aguardem no final do ano que ele vai voltar a ser falado. E é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu fiz um roteiro só da história pra não dar spoiler, os prós e contras, foi tudo na minha cabeça. Então talvez eu tenha esquecido algumas coisas pra falar, né, comentar. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de me seguir lá pelo Instagram, onde eu vou estar postando mais conteúdo sobre esse livro, principalmente detalhes da edição. Então no vídeo de hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Perfect.